Graças a Deus, podeis sentar. Nós queremos, nesse momento, cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu quero, primeiramente, louvar a Deus pela vida do pastor, nosso pastor presidente, pastor José Wellington, que para mim é um prazer muito grande, desde ontem, estar aqui juntamente nesta igreja com ele, e dizer de 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, quando a Bíblia diz: reconheçais os que trabalham entre vós e os tenhais em grande estima. Vocês sabiam que a palavra grega, estima, se vocês analisarem, uma honra que se dá a um governo, a uma autoridade secular, se dá também ao ministro do Senhor, especialmente quando ele tem história. Então, depois medite nessa passagem bíblica. Reconheçais os que trabalham entre vós. O verso 12 complementa com 13, dizendo em especial aqueles que trabalham na obra. E o pastor José Wellington tem sido esse baluarte, esse guerreiro, esse homem de Deus, que hoje, com os seus 90 anos, não é isso? 91, Deus o tem preservado até aqui. E nós sabemos que vivemos em um mundo onde a terceira idade, ela é menosprezada, o Brasil. Mas dentro de um contexto bíblico e também de muitos outros países, é motivo de honra, de glória, ter pessoas assim no nosso meio. Então, nós temos uma geração que não está aprendendo a honrar as pessoas de terceira idade, e isso não é bom. Mas nós louvamos a Deus por ter no nosso meio a pessoa do nosso pastor José Wellington. Hoje eu não tenho mais o meu pai, mas sinto muita falta, tanto da alegria de conversar, de estar presente, de ouvir a voz, de sentir a palavra, a alegria dele. Então é muito importante. Nós temos países da Europa, como Portugal, que valoriza muito as pessoas de terceira idade. Então, nós louvamos a Deus, e essa mistura de jovens e idosos, em especial nas Assembleias de Deus, isso é muito louvável. É louvável ter pessoas assim compartilhando das suas experiências, dos seus momentos gratificantes, e que lograram ao longo de toda a história. Então, que Deus abençoe nosso pastor José Wellington, que Deus abençoe a igreja aqui em São Paulo, a toda a coordenação da UMADEB, na pessoa do pastor Neles. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer a palavra de Deus baseado no texto que foi selecionado pelos nossos queridos líderes para a igreja. Quero cumprimentar também a deputada, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, o esposo, que Deus continue abençoando toda esta família. Queridos, vamos ler Efésios, e eu quero que a juventude nesta manhã, todos que estão aqui, abram as vossas Bíblias, nesse texto bíblico de Efésios, capítulo de número 4, nós estaremos lendo do verso 1 ao 16, para nós fazermos aqui as nossas considerações. Também sempre estou acompanhado da minha esposa, andamos sempre juntos. Quero mandar um abraço a todos os jovens que também ligaram, que disseram que está aqui conosco. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Efésios 4, 1 ao 16. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinham descido
as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aí está o verso do tema da Alma Débil, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Fizemos essa leitura porque faz parte dessa perícope, ou desse texto, para trazer aos jovens e à igreja a meditação que nós queremos falar. A temática que nos foi passada é união, reino e poder. Tudo começando em nós. Está ali na tela, ali olha, primeiro em nós. Então ontem nós fizemos alusão ao reino entre vós, à luz de Lucas 17, 21. E agora nesta manhã eu estarei falando sobre união promovida pelo poder do reino. Digam comigo no 3 para memorizar. Olha, união promovida pelo poder do reino. 1, 2, 3. Vamos lá mais uma vez bem forte. União promovida pelo poder do reino. Só para lembrar os irmãos, ontem nós fizemos a definição de reino no texto original, Basileia Tuteu, reino de Deus. Só que hoje eu quero fazer uma definição mais técnica, fora do contexto grego. Nós temos duas colocações para reino. Falando do poder humano, monarquia, chefia, governo. Também pode-se falar de território. Só que no texto original, a palavra basileia, reino, nunca é aplicada para território. Todas as vezes que você lê a palavra reino na Bíblia, no sentido se referindo a Cristo, reino está sempre falando de poder, de domínio ou de soberania. Mas fora desse contexto, a palavra reino, ela fala de monarquia, fala de governo, fala de domínio, fala de extensão. Esse é o primeiro sentido da palavra reino. Já no aspecto bíblico, a palavra reino fala do poder de Deus atuando em nós. Quando você lê a Bíblia, em especial a teologia, nós temos 4 definições para a palavra reino. Em primeiro lugar, o reino universal. O que é o reino universal? Não é a igreja universal, é o reino universal. O reino universal é o poder absoluto aonde Deus manda em tudo. Quem criou os céus foi Ele, quem criou a terra foi Ele, quem criou os anjos foi Ele, quem criou o universo foi Ele. Tudo que existe neste mundo é o poder universal criado por Deus. Então, quando você lê a Bíblia, saiba disso. No Salmo 19 está escrito: os céus manifestam a glória de Deus. Então está claro. Quando você lê Gênesis primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você lê Romanos 11:36, a Ele glória, porque dele é o poder, a honra e glória para todo sempre, tudo é dele, pertence a Ele, vem dele, quem governa é Ele, quem manda é Ele, quem controla é Ele, quem desfaz é Ele, quem faz é Ele, Ele é quem tem o poder de todas as coisas. E isso é importante o crente saber, para que você não ande desesperado, sem controle, como se Deus não estivesse no comando das coisas. Então, em primeiro lugar, você tem o reino universal. Em segundo lugar, você tem o reino humano.
o reino humano é dado pelo reino ou pelo rei universal. Se vocês se lembrarem bem, está em Gênesis 1:28, Deus disse assim: domine sobre tudo. Olha, o universo, a terra, o céu, tudo é dominado por Deus. Mas Deus entregou um poder para o homem, o poder da terra. A Bíblia diz no Salmo 8 que tudo que está aqui nessa terra, quem manda é o homem. Isso aqui é muito importante. Quem manda é o homem. O grande problema do homem é que ele pensa que pode criar. O homem não cria nada, o homem só governa aquilo que Deus determina para ele governar. Então escute bem uma coisa, Gênesis 1:28, Deus disse: dominem. Diga isso comigo: dominem. Então pronto, o homem tem capacidade de fazer um avião voar, o homem tem capacidade de fazer um satélite estar no ar, o homem tem capacidade de criar um coração artificial, o homem tem capacidade de penetrar em rochas, porque Deus, ele deu o quê? O domínio. Então Deus, ele deu o domínio completo, mas no reino universal, quem é que manda? É Deus. E o homem não pode se esquecer, porque tem pessoas que recebem um pouquinho de poder e pensam que é alguma coisa. Vocês entenderam? Pronto. É por isso que quando você for orar, tem que orar como Abraão em Gênesis 18. Quando ele foi orar, pedindo para Deus poupar Sodoma e Gomorra, ele já estava se metendo demais. Aí ele disse: Senhor, não se zangue comigo não, apesar de que eu sou pó e cinza. O problema é que tem irmão que vai orar e ele já pensa que é grandão do tamanho de Deus. É por isso que a igreja está cheia de irmão marchando para Deus e apontando o dedo para Deus. Olha, Senhor, olha, Deus, tu escuta, tu não vale nada. Te aquieta e deixa de afobação. E tem uns pregadores, chamados pregadores da teologia triunfalista, que veio lá da América para cá, que trouxeram essa ideia: você é um Deus, olha para cá, tu és um Deus que não consegue evitar a tua morte, tu és um Deus que não consegue evitar a tua doença, tu és um Deus que envelhece, tu és um Deus que não presta para nada. Olha para cá, o grande aqui é Ele, o poder é dele, a majestade é dele. Só quem pode levantar as mãos, só quem pode levantar as mãos para os céus e dizer: grande é o Senhor. Então vire para o irmão que está pertinho de ti e olhe para ele, segura a mão dele aí, olhe nos olhos dele e diga assim: meu filho. Não, mas olhe nos olhos dele, aqui no púlpito também. Olhe para ele e diz: meu filho, te aquieta, que tu não é nada. Você não é nada. Então escute bem, olha o que a Bíblia diz em Gênesis 28. Dominem, diga comigo isso bem forte: dominem. Vamos lá, dominem. Mais forte, eu quero ver vocês: dominem. Então Deus nos deu poder para dominar, mas todo o poder do homem é delegado. Olha para cá, quando Deus te der um poder, não ultrapasse esse poder, porque senão ele te tira. Vocês sabiam que Deus também não deixou o próprio Davi construir o templo? Ele disse assim: você tem as mãos cheias de sangue. Mas Davi agora pensava que era um Deus. Ele mandava a pessoa se deitar, medir para matar a pessoa. E Deus não mandou ele fazer isso. Então quando Deus te der um poder, glorifique a Deus. Use esse poder para fazer o bem. Use esse poder para abençoar. Eu vou dizer uma verdade de Deus aqui nesta manhã: não use poder para se amostrar. Vai entrando, nesse momento vai entrando o senhor Osiel Gomes da Silva. O bichão. Bichão do que, meu irmão? Eu não presto é para nada. Olha Abraão orando no Gênesis 18: Senhor, não se zangue não, apesar de eu ser pó e cinzas. Apesar de eu ser pó e quando você vai para o Salmo 103:14, a Bíblia diz assim: olha o que diz a Bíblia: o Senhor conhece a nossa estrutura.
estrutura. E ele sabe que nós somos o quê? Então quem é tu, irmão? Aí tem irmã que diz: ô brancão bonito, vai pro paletó de madeira. Ô pretinho, vai pro paletó de madeira. Todos nós vamos acabar num paletó de madeira, que é o caixão. Agora, a melhor coisa é eu saber: se Deus te der o poder, use para a glória dele, use para o louvor dele. Só quem glorifica a Deus. Um dia um irmão me fez uma pergunta: pastor, e por que o Hitler, uma desgraça daquela? Eu disse: era dado por Deus o poder. Como, pastor? O Mussolini, dado por Deus. Até o Stalin, o poder também ele recebeu de Deus. Agora, o que ele fez com o poder é outra coisa. Quando você lê João 18, aí o Pilatos olhou e disse: tu não sabe. Olha o Pilatos, tu não sabe. Me dê só um pouquinho de retorno, filho, que minha garganta, eu tenho pregado muito, tá meio ruim. Olha para cá. O Pilato olhou para Jesus: tu não sabe que eu tenho poder para quê? Para te prender e para te soltar. Jesus olhou assim para ele: te aquieta. Não foi assim? Tu já está com a tua saliência. Irmão, não se afobe não. Pastor, não se afobe não. Eu posso estar dirigindo uma grande igreja, o dono da igreja é Jesus. Eu posso estar pregando, o dono da pregação é Jesus. Nem mensagem eu tenho, a mensagem eu tiro da Bíblia dele. É assim ou não é? Se você cantar, minha irmã, não se amostra não. Porque tem dia que tu pode cantar até bonito, afinado, mas não dá nada. Porque aqui ninguém canta para glorificar o homem, nem prega para adorar o homem. Aqui a glória é dele, o poder é para ele. Jesus disse para Pilatos: nenhum poder te seria dado se do Pai não fosse o quê? Enviado. Então te aquieta. Quando você receber um poder, receber um bom cargo: Senhor, muito obrigado, Deus, eu quero te agradecer. Eu estou aqui é porque Deus sabe. Eu ralei. É assim, não é? Eu ralei. Eu estou aqui não tem doutor em economia desempregado. Tem doutor em economia desempregado. Pronto, um dia eu estava em um país, e lá eu conversando com uma senhora, e aí ela era médica. Aí eu disse: mas a senhora é médica? Mas está muito fraco aqui. Aí tem tempo aqui, pastor, que a gente trabalha até de taxista. Eu disse: mas a senhora é médica? Sim. Então não foba não. Se Deus te deu um currículo, um diploma, glorifique a Deus e use para a glória dele. Agora Deus te deu domínio. Olha para cá, outra coisa: quem manda nessa terra aqui, quem é que manda nela? É Deus. Mas quem foi que Deus deu poder para mandar nela? É o homem. O homem, irmão, é um bicho velho pesado. Um médico te abre todinho. Uma irmã disse para mim: pastor, fui visitar meu marido, quando eu olhei, o médico abriu ele, tirou o coração dele, botou dentro de uma estufa, e eu fiquei olhando o coração dele. Ele disse: ele está vivo. Aí pronto, está lá o homem na cidade, andando para cima e para baixo. O homem é coisa pesada, irmão. Deus deu poder para o homem dominar. O homem domina, o homem faz, o homem manda, o homem tira, o homem arranca. E outra coisa, quando ele bota, não anda não. Se ele disser: tu não fica bem aqui, pois tu não fica mesmo. O problema não é o homem mandar, o problema é ele abusar do poder que Deus deu a ele. Então, em primeiro lugar, reino universal, reino humano. Diga comigo: reino humano. Pronto. Quando Deus te der um poder para mandar, porque olha para cá, tem irmã que vai orar e diz assim: irmão, não sou nada para estar aqui. Tu é porque Deus botou. Mas quem é esse pretinho para estar aí? É o que Deus botou. Por que não botou o brancão? Porque ele não quis. Fica lá, te aquieta. Cada um tem a sua vez. Se a tua vez não chegou, não se apresse. Eu era quem era para estar aí. Era não, porque se fosse, Deus tinha te botado. Puxaram o meu tapete, puxaram, não. Quando Deus quer, Ele quebra tudo, limpa tudo e te bota lá na frente. Só quem crê, diga glória. Um irmão chegou e disse assim para mim: pastor, vamos lá em casa. Aí eu fui na casa dele.
Morava no Rio Grande do Sul. Aí cheguei uma casona. E aí pronto, e a mulher numa alegria. E botando as melhores comidas. Eu disse, meu Deus, que casona. E aí pronto, meu pastor, sente aqui. Só comida, o garfo, irmão, era tão pesado que até dói a mão da gente para pegar. Aí eu disse, eita, garfozão pesado. Aí pronto, eu peguei, comi mais a minha esposa. Aí pronto, sorri, ele disse, pastor, amanhã vamos conhecer a empresa que eu trabalho. Eu disse, eu vou. Pronto. Aí eu fui com ele bem pequenininho, menor do que eu. Aí ele foi. Quando ele ia passando, aí todo mundo, que nem chinês, eu disse, meu Deus, que é esse homem aqui? Aí passou e fazia. Pronto, todo mundo passando. E aí na hora que abria, e aí pronto, e aí uma empresona tremenda, uma coisa horrível, de grande. E aí pronto, aí todo mundo pronto. Aí até quando eu olhei também para ele, eu já fui fazendo, porque está grande, eu não sei o que ele é, né? Aí pronto, quando eu cheguei lá, ele mostrou a estrutura, uma multinacional, lá no Rio Grande do Sul. Aí ele disse, pastor Aziel, o senhor sabe o que eu sou aqui? Eu disse, rapaz, do tanto que eu vi gente balançando cabeça, tu deve ser alguma coisa grande aqui. Ele disse, pois é, pastor, eu sou o gerente disso aqui. Eu disse, irmão, não me diga isso. Pois eu sou. Pergunte meu currículo. Eu disse, qual é teu currículo? Ele disse, eu só tenho um 2º grau e agora que eu comecei a fazer administração de empresas. Eu disse, não diga isso, irmão, para mim. Ele disse, eu vou lhe dizer. Agora venha cá. Aí ele me levou. Você está vendo aquele montinho de barba ali? Eu tô, pois foi ali que eu comecei. Mas pastor, quando eu comecei aqui, na hora que terminava o expediente, todo mundo ia embora e eu entrava na sala de cada pessoa, arrumava, ajeitava, limpava, deixava o quadro organizado. E quando o gerente foi embora para o exterior, o que era da empresa, perguntaram quem ele indicava para assumir a liderança dessa empresa. Aí o homem olhou e disse assim, ó, de organização e de limpeza e de controle não tem um melhor do que aquele irmão. Aí hoje, pastor, eu sou o diretor disso aqui tudo. Por isso que o senhor vê o povo sacudindo a cabeça. Agora deixa eu te dizer, hoje ele está estudando, mas deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Deus, quando você se dedica e tem fome e desejo, Ele te dá. Deus nesta manhã está me trazendo aqui, olha para cá, jovem. Ele está me trazendo aqui para dizer a você que você não é um Zé Ninguém, você não é um pobretão, você tem talento de Deus, você tem autoridade de Deus. Cadê os jovens que creem nisso? Levante a mão e diga glória a Deus. Hoje você vai sair daqui, não tem aquele negócio, não é porque eu sou lá do bairro que só tem bandido. Se tem bandido lá, tem um homem que vai botar moral, é você. É assim. Lá só tem ladrão. Não, você não é um ladrão, você é um servo de Deus. Vamos acabar com isso. Reino universal, Deus é quem manda. Reino dos homens, que Deus dá para os homens. Quem é que manda no reino dos homens? É os homens. Reino davídico, a Bíblia mostra claramente que Deus, ele disse para Davi, eu vou te dar um filho, ele vai reinar, e se me obedecer, nunca vai faltar semente. Reino davídico. Diga comigo agora, reino misterioso. Quando você lê Mateus 13, 11, verso 39 e 40, Jesus falou sobre os mistérios do reino. Agora preste bem atenção, aonde está a igreja, pastor? A igreja não é o reino, mas a igreja está dentro do reino, porque o reino é maior do que a igreja. O reino é amplo, a igreja ela está dentro do reino. O reino é o poder, a igreja tem poder do reino. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas hoje eu vou falar sobre união promovida pelo poder do reino. Mais uma vez, só para a gente não esquecer. Vamos lá, 1, 2, 3. União promovida pelo poder do reino. Quem tem certeza de que está aqui nesta manhã e o reino de Deus, o poder de Deus está aí dentro? Só quem tem certeza. Você pode glorificar a Deus por isso? Então olhe para cá. Se o reino de Deus está dentro de você, agora escute. Se o reino de Deus está dentro de você, não há espaço para o ódio. Não há espaço para a segregação. Não há espaço
para mentira, não há espaço para desunião. Crente que tem o reino, escute, olha aqui, ó, o reino dentro de nós. Crente que tem o reino, nele não tem grandeza, porque um poder maior manda nele. Mateus 5:3, olha, quando ele começa, ele vai dizendo: bem-aventurado os pobres, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Então observem bem, quem é grande, quem se acha prepotente ou potente, o reino não está nele, porque quanto mais o reino entra, mais você se humilha. Quanto mais o reino entra, mais você se quebranta, porque o reino é o poder de Deus em nós. Então escute, aonde o reino está, não há espaço para ódio, contenda, divisão, desunião, quebra de unidade. O reino quebra as ideologias, o reino desfaz as crises familiares, o reino, ele une aquilo que está desunido, o reino traz paz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, só o reino unifica, só o reino concentra, só o reino harmoniza. E o reino, ele quebra todas as barreiras. Por quê, pastor? Porque o reino forma um corpo. Diga isso comigo, o reino, vamos lá, o reino forma um corpo. Irmãos, isso é tão interessante, olhe para cá, que quem vive no reino não pode estar em desunião. Quando você lê Efésios 2,14, a Bíblia diz: e ele de ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação que estava no meio. Olha para cá, ele de ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação que estava no meio. Quando você lê o 15, a Bíblia diz: e ele pela sua cruz nos fez um só corpo. Agora olha o que diz: matando a inimizade. Igreja, a inimizade mata, a cruz mata a inimigo. E como é que tu é crente? É uma moça de Deus, é um homem de Deus, é um pastor de Deus, está em briga. Agora eu vou começar. Como é que tu diz que é crente? Está no reino. Canta, me enche, Espírito Santo. A glória de Deus me invade. E é mentirosinha, é mentirosinha. É falso, é falsa. Canta na igreja, prega, rodopia, mas tem uma parede no meio. Ela vem para o culto, não fala nem com a irmã que está pertinho dela. Olha para cá, Jesus já quebrou a barreira. E quem tem o reino tem união. Só quem tem união, só quem tem união. Eita glória. Vamos quebrar a barreira, vamos dar as mãos aí todos juntos, sentado mesmo, sentado, dê as mãos aí juntas, juntos, isso, levante as mãos juntos, unidos e unidas. Eita, olha aí como está bonito, levante, agora olhe para o teu irmão, olhe para ele, olhe para ela, diz: aqui não tem barreira, diga, aqui não tem barreira. Você pode ser branco, pode ser negro, pode ser gordinho, pode ser analfabeto, pode ser pobre, pode ser rico. Aqui quem manda é o sangue, 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 é o sangue de Jesus. Quem glorifica, só quem glorifica, só quem glorifica, só quem glorifica. Vai começar em nós. Começa em, vamos lá, começa em. Então olha para cá, quando você lê Gálatas 3:28, olha o que diz a Bíblia: e nisto não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem servo. Agora a Bíblia diz: nem macho e nem fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Zéu, e por que não pode ter divisão em nós? Escute bem, 1 Coríntios 12:13. E nós fomos batizados em um só Espírito, que forma um só
corpo, não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Agora olha para cá, sabe por que eu não posso querer ser maior do que você? Porque a fonte que tu bebeu, eu bebi também. Sabe por que não pode ter ninguém maior do que o outro? Porque a fonte que ele bebeu, eu também bebi. A Bíblia diz, e todos nós temos bebido de uma mesma fonte. Então olha para cá, por que o irmão vai ser grande se ele bebeu na fonte que é Cristo e eu também bebi? O maestro do coral não pode querer se amostrar dizendo que é o maior aqui. A fonte onde ele bebeu, você também bebeu. Eu sou um pastor chamado por Deus, mas eu não sou maior do que vocês, porque aonde eu estou bebendo, vocês também bebem. Quem está entendendo, irmãos? Mas vamos ao texto. O texto que vocês escolheram, do verso 1 até o 16, do capítulo 4, tem 3 tipos de unidade. 3 tipos de unidade. A primeira unidade que você pode observar na leitura desse texto bíblico, se você observar, é a unidade promovida pelo Espírito. 3 unidades. A primeira vai claramente do verso 1 até o 6. É a unidade promovida pelo Espírito. Por que, pastor Zéu? Olhem bem para cá. Porque a igreja não promove unidade. Por mais que o pastor Zéu pregue, por mais que eu fique aqui dizendo, pega na mão do teu irmão, abraça teu irmão, chora com ele, isso não cria unidade, porque o irmão pode estar te abraçando com falsidade. É assim ou não é? Quantas pessoas, eu já vi pessoas que me abraçam, oh, mas eu gosto desse nego velho, eu amo esse nego, mas na hora que eu viro as costas, isso é uma desgraça, eu não gosto dessa peste. É falsidade, irmão, que a gente... E eu ainda vou dizer mais, olha para cá para tu entender o mistério. Vocês me convidam porque querem, mas eu só prego assim. Eu não adivinho placa de carro, eu não revelo nada, eu só revelo a Bíblia, que já está aqui revelada para nós. E se tu quiser Bíblia, olha para cá, unidade promovida pelo Espírito. Primeiro, quem cria a unidade é Deus. Olha o que diz o texto, olha, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Essa palavra vocação aí, marque ela, nunca esqueça mais ela, jovem. A palavra vocação que está aparecendo aí, não é vocação ministerial, esqueça isso. Aí não é vocação de cargo, porque o cargo só vai aparecer no 11 e 12, que são os ofícios. Vocação aí não é vocação de grandeza, aí é vocação de um chamado espiritual. Agora eu vou fazer uma pergunta. Todos nós na igreja fomos chamados para quê? Todos nós aqui nessa igreja fomos chamados para quê? Qual é a vocação dessa igreja? Qual é? Paulo diz que nós temos uma vocação. E qual é a nossa vocação? Ele não está falando aqui de vocação de cargo, para ser pastor, para ser porteiro, para ser ministro, para ser cantor, nada disso. E eu vou dizer mais, isso está virando uma lástima. Tem pessoas que só querem vir à igreja hoje se tiver um cargo para ela. Eu estou abusado disso. Um dia eu ia saindo da igreja, o irmão olhou para mim e disse: pastor, 1 minuto seu. Eu disse: por não, eu já estou 2 anos aqui, eu não sou nada aqui. Eu disse: o irmão quer ser o quê? Eu estou 2 anos aqui, eu não sou nada. E eu disse: o irmão quer ser o quê? É que eu estou vendo um monte de homem ali sentado. Eu quero sentar ali também. Irmão, vocês já observaram que a igreja tem irmão que hoje só está atrás de cargo. Eu vou dar um recado de Deus aqui nesta manhã para essa juventude. Você não é salvo só para exercer cargo. Você não é salvo para ser chamado para ser pastor. Você é salvo para viver a vocação do céu.
Ele olhou e disse para mim: eu estou com um convite de um ministério. E se o senhor não me der alguma coisa, eu vou para o ministério. Eu disse: vá, meu filho. Eu posso ir? Pode ir. Quando deu fé, botou no WhatsApp: culto do fulano de tal, pastor, dia tal. Ele manda para os grupos porque sabe que chega para mim. Eu só olhei, relevei. Olha para cá. Quando Paulo diz: cada um permaneça na voca. Vamos lá, diga isso bem forte: cada um permaneça na voca. Cada um permaneça na voca. Cada um permaneça na voca. Olhe para o teu irmão e diga para ele: aponte aí com o dedo de profeta, como diz os pregadores. Fica na tua vocação, diga aí. Fica na tua vocação, diga. Fica na tua vocação. Fica na tua vocação. Fica na tua vocação. Agora, olhe para cá. Qual é a vocação, pastor Zé? Essa vocação aqui é para ser pastor? Não. É para ser presidente? Não. É para ser pregador? Não. Essa vocação é para ser profeta? Não. Essa vocação é para ser doutor? Não. Essa vocação é para ser mestre? Não. É vocação do céu. É para ser cidadão do céu. É para ter direito a entrar nos céus. Há muitos que estão tendo cadeiras aqui, mas não vão para o céu. Há muitos que têm título de teólogos, mas não vão para o... A melhor coisa é você ser um advogado, mas lá onde você está, viver a vocação do céu. É ser um gari, mas lá onde você está, viver a vocação do céu. Quem tem sede do céu, quem tem desejo do céu e quem quer o céu. Eu estou tão triste. Esses dias, uma tristeza tem tomado conta do meu coração. Porque uma pessoa disse para mim: pastor, eu recebi uma proposta e eu vou deixar o ministério aqui e vou para outro, porque lá eu recebi uma proposta melhor, mais salário, eu vou receber até internet de graça. Ô vocação desgraçada! Homens assim já perderam a vocação do céu. Se eu não tiver... Gente, quando Paulo... Há um teólogo americano que ele diz que quando Paulo fala da vocação... Hoje eu pergunto, se você não pode viver um momento difícil por causa do evangelho e só quer conforto, como ficava Estevão? Como ficava Paulo? Como ficavam os apóstolos? Que todos morreram por causa do evangelho. Olhem para cá, começaram sem nada, alguns tinham até alguma coisa. Paulo tinha bens, mas começaram bem e terminaram pobres. Olha para Moisés, a Bíblia diz que ele deixou de ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó, para sofrer com o povo de Deus no deserto. Então vamos começar? Então escute, olhe para cá. Se você pode observar, só tem uma coisa que une esta igreja. Só tem uma coisa que une essa igreja. É a vocação do céu. Porque todos nós, irmãos, que entrarmos aqui, se for pela nossa vocação, isso aqui não vai para frente. Porque todos nós queremos ser grandes. Todos nós queremos ser importantes. Todos nós queremos achar que pregam melhor do que outro, que cantam melhor do que outro. Mas o que é que faz um juiz sentar aí, um doutor sentar aí, um delegado sentar aí, um pobre sentar aí, e todos comungarem da mesma fé e do mesmo amor? Só o desejo de ir para o céu. Eita glória! O que nos une é o céu. Diga, o que é que nos une? O céu. 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 O que é que nos une? O que é que nos une? O que é que nos traz para cá? O que é que movimenta a igreja? Então olhe para cá, o que une esta igreja é o céu. Então deixa eu dizer uma coisa, eu posso pregar aqui o dia todo, eu não crio união em vocês.
Olha aí. Com toda, olha aqui, olha. Viva a vocação. Aí Paulo diz com toda humildade. Diga comigo, humildade, mansidão, longanimidade. 3 coisas que Deus bota logo em tu para tu não quebrar a união. Quais são as 3? Para não quebrar a união, o que é que Deus bota em tu? Não, qual é a primeira? Humildade. Vamos lá, pregue comigo. Qual é a primeira? Humildade, olha para cá. Porque se tu entrar aqui pensando que é grande, não vai dar certo. Porque só tem um grande aqui que começou a obra. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tu já não pode entrar com espírito de grandeza. Já tem que entrar com espírito como? De humildade. Na oração do Pai Nosso você começa. Pai Nosso que está no... Eclesiastes 5:2 diz que quem está em cima é maior do que está em... Então Deus está no céu e tu está onde? Então se Ele é grande, tu é pequeno, porque tu está na terra. Ele está lá, Ele é maior do que tu. Agora tente alcançar Ele lá com a escada. Irmão, não tem coisa melhor que manter a igreja a não ser o espírito de humildade. E só quem bota humildade no crente é o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que Ele bota em nós é a mansidão. Se vocês analisarem, essa mansidão é a gentileza. Pode observar, todo crente cheio do Espírito Santo, eu estou falando cheio do Espírito Santo, ele é gentil, é delicado, é agradável. Olha, crente que tem o Espírito Santo, que é saliente, que é bom de peixeira, que esculhamba os outros, o Espírito Santo nunca entrou nele. Irmã que diz que tem o Espírito Santo e ela marcha para ti, até para te bater, não tem nada de Espírito Santo. Um dia desse um irmão mandou um vídeo para mim de uma irmã sendo usada com o dom de revelação. E aí ela dizia, tem um irmão aí em pecado. Aí o irmão dizia, não, cala tua boca, sem vergonha. Que espírito é esse? Irmão, a coisa está bagunçada. Irmãos, olhe para cá. Quando Jeremias estava profetizando, está lá no capítulo 20. Quando Jeremias estava profetizando, aí alguém olhou para ele e deu um murro na boca de Jeremias. Olhe para cá. Deu um murro na boca de Jeremias e disseram, cala a tua boca, mentiroso. Jeremias ajeitou o queixo. Aí foi saindo. Deus disse assim, volta e diz para ele, quem tem Espírito Santo tem e tem delicadeza, gentileza, é agradável, é amável. Ô irmão, como é bom estar perto de um crente que realmente é cheio do Espírito Santo. A pessoa diz assim, olha, o fulano está em pecado, vamos orar por ele. Deus é quem conhece. É quem tem o Espírito? Mas ele não presta. Não, mas o Senhor pode transformar. O Senhor pode levantar. Então escute, Jeremias não revidou. Nem Jesus revidou. Nem Estevão revidou. E que espírito é esse que nós temos? A nossa unidade é quebrada. Hoje ninguém suporta nada. Hoje ninguém suporta nada. Jesus estava pregando e o culto pegou. Jesus disse assim, o que vocês dizem que eu sou? Aí um diz que tu é Elias, outro diz que tu és João outro diz que tu é algum profeta. Aí ele disse, mas vós... Aí o Espírito Santo entrou em Pedro e Pedro abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus? Aí Jesus disse, eita Pedro, foi bem-aventurado, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai. Aí pronto, o culto ficou gostoso, Pedro ficou sendo elogiado. Aí na mesma hora, Jesus disse assim, eu vou morrer por amor de vós. Aí o Pedro disse, cala a tua boca. Agora que o projeto está começando, como é que tu vai morrer? Aí Jesus olhou para ele e disse, ei diabo, foi assim ou não foi? Ei diabo, para trás de mim, o quê? Irmão,
Se eu disser isso hoje para um pastor meu, ele não fica comigo mais nem um minuto. Na mesma hora faz uma carta para a convenção, manda chamar o conselho de ética e diz: o pastor Ziel está doido, me chamando de diabo. E Jesus chamou Pedro de diabo. E eu pergunto, o Pedro foi logo abrir uma igreja? O Pedro logo saiu? O Pedro ficou com quem? Com Jesus. Quem glorifica a Deus? Não quebre a comunhão, igreja, por qualquer coisa. Um irmão chegou, um presidente de uma convenção, aí passou na máquina, não abriu. Aí ele foi forçar para entrar. Aí o irmãozinho com apito: epa, pare. Aí o irmãozinho: pare. E eu olhando. Eu disse: irmãozinho, vai já. Não pode. Não, o senhor não viu que não passou aí? Me respeite. Eu sou o presidente. Ele disse: não estou perguntando se o senhor é o presidente. Todos os dois estavam descrentes já. Para mim o senhor pode ir para baixo da égua. Eu não estou me importando quem é o senhor. Aí eu disse: vai já dar faca. Nós estamos vivendo assim. Aí sabe o que acontece? A gente vem para cá. Quebra as cadeias. Quebra, tem que quebrar primeiro tu. Sabe o que Deus vem falando comigo desde o momento que eu cheguei aqui para pregar a palavra? Nós vamos dar um recado para o Brasil, porque aqui é uma sede. Nós vamos dar um recado para o Brasil. A mocidade da Assembleia de Deus vai continuar unida, porque o Senhor Deus foi quem começou essa união. Quem crê? Só quem crê, levante a mão e dá glória. Coloca a mão no peito e diga: comece por aqui, Jesus. Diga: comece por aqui, Jesus. Comece por aqui, Jesus. Comece por aqui, Jesus. Irmãos, quem tem espírito de grandeza, quem tem espírito de pessoas não tranquilas, não tem como manter a unidade. A primeira unidade, olha para cá: Deus é quem cria, mas quem mantém sou eu e você. Olha o que diz o 2: suportando uns ao... Tem crente que você tem que suportar ele. Tem irmão que é só a misericórdia de Deus, que eu olho para ele e digo: meu Deus, lá vem ele. Eu faço de tudo para correr dele. Não tem irmão antipático? Tem irmão que já chega com a gente: e essa gravata? O que tu quer com minha gravata? Mas ele já chega assim: assim ou não é? E essa gravata? Quanto foi? Tanta gente passando fome. Aí tu que é crente, para não perder: não, irmã, essa gravata aqui eu comprei no R$1,99. Olha, ela é uma bênção de Deus, só para manter a paz. É assim ou não é, irmãos? Tem dia que vem irmão que diz tudo com a gente. Você está numa reunião ministerial, o cabra abre a boca, diz coisas sem necessidade, mas você, para manter a unidade. Eita glória. Salmo 133, primeiro. Ó quão bom, a palavra ó quão bom, suave. No próprio texto hebraico, essa palavra tov, agradável, bom, suave, tov meode. Como é bom, irmão. Não tem coisa melhor do que você ser agente da paz. Não tem coisa melhor do que você ter o tom da harmonia. A primeira unidade, quem cria ela é Deus, mas quem mantém é você.
Como, pastor Ziel? Humildade. Longanime. Pronto. Quando você vê essa longanimidade, espere um pouco, se acalme, vai dar certo. Não, ele me chamou de diabo, eu vou sair. Não, vou aguentar mais um pouquinho. Daqui uma hora ele me chama de santo. Mas não saia não. Foi aqui que você começou. Foi aqui que você começou. Então quando ele diz aqui, irmãos, olha essa unidade, olha para cá, essa unidade. Quando você olha para essa unidade, a primeira coisa que você tem aqui é que o Espírito nos faz seguir no amor, criando esse corpo que nos faz andar na verdade. A unidade não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Não. Mas essa unidade, ela vai me levar a seguir um cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, em primeiro lugar, a união promovida pelo poder do reino, ela me faz andar em amor. E quando eu tenho amor, escute bem. Escute bem. Quando eu ando no amor, não é um amor que fere, é um amor que suporta. Está aí no 4:25, olhe para cá, diz assim: pelo que deixando a mentira, falai a verdade. O marido não é perfeito, mas a mulher está casada com ele. A mulher não é perfeita, mas o marido está casado com ela. O que mantém esse casamento? É o amor. O amor não tira a feiura do marido. Tem hora que a mulher olha para ele e diz: meu Deus, onde eu fui entrar? Tem dia que também tu olha para ela, é assim ou não é? Que ela acorda de manhã e não penteou o cabelo. Aí tu olha e diz: meu Jesus, misericórdia. Mas olhe para cá. Mas o amor, ele não prioriza beleza, ele não prioriza vantagens. O amor prioriza a verdade. O amor prioriza a fidelidade. E só para vocês terem uma ideia, aí Paulo diz assim, diga comigo bem forte, já estou caminhando para encerrar, diga comigo bem forte: um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se vocês analisarem, a trindade aqui está em ordem inversa. Pode observar isso aí. Mas qual é o maior modelo de união que Deus tem na Bíblia? Qual é o maior modelo de unidade que Deus tem na Bíblia? É a trindade. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Quem glorifica a Deus? O segundo tipo de unidade, diga comigo bem forte, é a unidade, diga bem forte, é a unidade promovida pelos homens dons. Que é isso, pastor Ziel? A igreja, ela não quer mais isso aqui. Mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês. Depois que ele fala da unidade promovida por Deus, através do Espírito, ele diz: agora, o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor agora busca mestres, homens, que ele dá para a igreja, para eles promoverem a unidade. Meus irmãos, não sei se eu falo. Quatro obreiros aqui de pé, por favor. 4 obreiros aqui, rapidinho. Aqui na frente. Só para me dizer uma coisa para vocês. Sim, pode ficar o paredão assim. Muito bem.
Paulo está falando da unidade promovida pelo Espírito, mas ele depois diz que o Senhor dá dons para a igreja. Primeiro dom que ele dá, quem se lembra? Qual é o primeiro dom? Olha lá, qual é o primeiro dom que ele dá? Apóstolo. O verbo é apostelein, mas apóstolo, na figura dos primeiros que viram Jesus, não existia mais. Mas ele dá o homem dom como apóstolo. É o que abre o caminho, é o que lança o fundamento. Apóstolo. Depois, profeta. Não tinha ainda o Novo Testamento. Agora, homens são dados como voz profética para pregar a palavra de Deus. Depois, veja que está na sequência. Esse aqui abre, que é o apóstolo. Esse aqui, que é o profeta, ele vai pregar a palavra para fortalecer o que esse abriu. E esse aqui agora é o quê? Evangelista. Ele vai sair para proclamar as boas novas, para solidificar o que eles fizeram. E esse, dois títulos ele carrega. Dois. O conectivo grego dá a ideia de dois em um só. Ele é o que? Esse aqui? Diga. Pastores e doutores. Olha para cá. Ele vai apacentar o que esse aqui abriu, o que esse fortaleceu pela palavra, o que esse evangelizou. Ele aqui. Eita, irmão. Eita, glória. Eita, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Escutem. Esse aqui é o pastor. Porque pastor era a linguagem preferida de Paulo. Era a linguagem preferida. Porque o pastor, a ideia é que ele cuida, ele alimenta, ele bota o pasto para a ovelha. Mas ele também é um mestre. Esse mestre aqui não é o doutor de Harvard, do Dallas, do Cambridge. Não! Aleluia. Glória. Esse ministério aqui foi dado para quem? Vamos lá, vocês. Esse ministério foi dado para quem? Foi dado para quem? Para os homens, para a igreja. Foi dado para quem? Para a igreja. E qual é o trabalho desses homens aqui para a igreja? Não é mostrar grau de erudição, que os seminários estão ensinando errado. Hoje tem um bocado de bobinho e besta de teologia. Irmão, eu nasci na Assembleia de Deus. E quando eu entrei na Assembleia de Deus, eu vi meu pastor pregando, dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito e que Jesus Cristo brevemente voltará. Eu já li todas as linhas escatológicas. Olhe para cá, na Bíblia não tem nem pós, nem pré, nem mi, nem pós, nem a milenista. Na Bíblia diz que Jesus vai voltar. Um dia me ligaram de uma rádio famosa. Venha debater, tu não é pré? Eu digo, tu é o quê? Leia todo o Novo Testamento. A Bíblia diz, Maranata, ora vem Senhor. Leia o Novo Testamento. Vocês não sabem a hora que ele vai vir. Enchei-vos do azeite e aguardai o noivo. Agora, sabe qual é o problema hoje? Olha para cá. O problema é que esse ministério, não é o caso deles aqui, esse ministério, ele não está sendo útil para edificar a igreja. Esse ministério está sendo útil para edificar o ministério. Me entenderam agora? Eu sou apóstolo. Ninguém abre o que eu abro. Ninguém faz o que eu faço.
Quem começou isso aqui fui eu. Eu sou profeta. O apóstolo aqui é um velho de boca aberta. Quem tem a palavra viva sou eu. Eu sou profeta. Eu sou. O apóstolo fica mais numa região. Fica parado, mas eu não. Eu evangelizo. Ninguém ganha alma como eu. E eu sou o pastor. Não é assim? Essa igreja, se não fosse eu, olhe para cá, esse ministério não é dado para um fim em si mesmo. Olha o texto, o Senhor dá para o aperfeiçoamento dos santos. O trabalho, olha para cá, o trabalho da igreja, desses líderes, não é ensinar Calvino, não é ensinar Lutero, é ensinar a palavra de Jesus. O trabalho, meu Deus, o trabalho, cadê a Assembleia de Deus? Cadê os jovens? Olhem para cá, nasceu na Assembleia de Deus. Quem é calvinista, seja calvinista para lá. Quem é pós, seja pós. Você nasceu aqui, viva com a sua fé, porque quem vai te levar para o céu é Jesus, igreja. Eu estava na universidade e o professor entrou na sala, doutor em hebraico, em literatura antiga. E ele sentou e começou a dizer que o Velho Testamento era lenda, fábula, criada em vários códigos de Wallicem. E começou a desfazer da Bíblia. E tinha uma senhora perto de mim, uma advogada. Meu Deus, que cultura! E eu fiquei, meu Deus, que pobreza. Aí eu fui no banheiro e ela também foi descendo. Você viu Osiel? Eu disse, o quê? O quanto aquele homem é culto. Eu disse, culto do diabo. Ela disse, como assim? Eu disse para ela, do jeito que ele está falando ali, tem também 20, 30, 40 que desfaz. E a fé, ela é pessoal, minha querida. Jesus tem que falar o seu coração. Aí eu parti para ela. Quando terminou, ela olhou para mim e disse, Osiel, obrigado. Olhem para cá, Deus não dá ministério para estar matando igreja. Deus não dá ministério para estar dividindo igreja. Deus dá ministério para unir a igreja. Obrigado, senhores. Deus dá pastores, líderes, é para unir a igreja. Quando você lê Romanos 12, 4, 5, a Bíblia diz que nós somos um corpo, mas o mesmo corpo não tem a mesma operação. Olha o que ele diz, nós somos um corpo, mas nós somos muitos. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Sabe para que é o ministério? Sabe para que esses homens? Para formar líderes e igrejas, promovendo o crescimento. E eu vou finalizar agora. Diga comigo, eu não posso. Agora só vocês bem forte, eu não posso ser bebê, ser um barquinho. O que você não pode ser? Vamos lá, um bebê. Diga, você não pode ser o quê? Um bebê. E o que mais? Um barquinho. Olha para cá. Vocês falaram da união em nós, por isso que é muito pesado esse tema. Porque quando vocês trazem esse assunto, o Espírito promove a união, dá uma liderança para unir a igreja. E aí Paulo vai terminar dizendo assim: vocês não são bebês.
A professora estava na escola e chegou uma criancinha chorando e disse assim: fulano acabou de me bater, professora. Ela olhou para aquela criança e disse: sente e vá para o seu lugar e pegue seu caderno que eu vou dar aula. O que essa professora fez? Não era um bebê, era uma criança. Mas aquela criança queria ser tratada como um bebê. E sabe o que está acontecendo com a Assembleia de Deus? Muitos crentões, bebês, que eu tenho que estar toda hora dizendo: não vá para aquela igreja não, fica aqui mais eu. Se tu ficar, tu tem um cargo de dirigente de vocal. Se tu ficar, eu vou te dar tantos salários. Parem de ser bebês. Viva a vocação do céu. E tem mais, escutem o que eu vou dizer aqui. Paulo está dizendo no verso 14, pegue aí para não dizer que sou eu. Alguns dos senhores leiam o verso 14. 4:14. Como é que diz? Para aí. Para aí, diga. Para que não sejamos meninos inconstantes. Troque a palavra menino pela palavra Bebê. Para que não sejamos bebês inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ei, eu vou finalizar, mas olha bem para o irmão que está ao teu lado, olha para ele aí e diz assim para ele, olha nos olhos dele, diz assim: bebê. Diga aí, bebê. Hein? Diga aí, bebê. É até feio quando a mulher chama o marido de bebê. Bebê, vem aqui, não é assim? Vocês já viram isso? E bebê. Aí tem que botar Freud para esse casal, né? E bebê, vem cá, bebê. Não, se ela disser meu amor, meu lindo, meu gato, até que vai, não é assim? Mas bebê. Agora, olha o Paulo chamando esses crentes aí de quê? Bebês. Porque quando ele usa a palavra menino, ele está usando a palavra bebê. E o bebê tem que dar papa para ele, tem que dar pipo para ele, tem que dar bolinho, tem que dar docinho para o bebê. Mas aí ele diz: barquinho sem saber para onde vai, as ondas levam para onde quer. Um dia desse tinha um movimento aí nos Estados Unidos. Aí tinha crentes saindo daqui. Aí quando chegava lá, aí filmava. Olha, aqui tem poder mesmo. E por que tu não busca aqui? Olha a infantilidade. Bebezinho. E bebê, irmão, não gosta de coisa pesada, só gosta de algodão doce. É assim, bebê, ou não é? É de pirulito. É. Sentar para ouvir a Bíblia ele não quer. Pesquisar a Bíblia ele não quer. Viver como a Bíblia ele não quer. Mas ele quer o algodão. Ele quer o pirulito. Eu não tenho um pirulito para você nesta manhã. Mas eu tenho a Bíblia que te mostra o caminho certo para você entrar no céu de glória. Não sendo mais jogado por qualquer vento e nem sendo arrastado pelos falsos homens com as suas astúcias. O Senhor está tratando com você nesta manhã. E eu quero que você agora se coloque de pé. Em nome de Jesus. Essa juventude tão linda. Olhe para mim aqui agora.